Esta é a comunidade Betânia e a nossa missão é levar pessoas a seguirem Jesus. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo como igreja. Esse é o nosso caminho. Nós queremos experimentar Jesus em nossa vida, fazer com que o Senhor assuma o seu senhorio em nossa vida, afetando a nossa agenda, a nossa existência, o nosso dia a dia. E aí nós trazemos pessoas para experimentarem a mesma bênção. Esse é o nosso propósito. Se você ama Jesus, se você ama o Senhor, se você ama a sua palavra, aqui é o seu lugar. É isso que nós estamos fazendo aqui. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 5, versículo 17. Continuando a série O Caminho da Vida. E por que o caminho da vida? Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Neste ano que está iniciando, a nossa melhor e primeira decisão deve ser esta, de seguir o caminho da vida. E o caminho da vida é Jesus. E como que a gente faz isso? A gente faz isso prestando atenção no que Jesus falou, no que Jesus ensinou. E por esta razão, nós estamos estudando aquilo que se chama do seu mais importante sermão, o Sermão do Monte, registrados em Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7 desse evangelho precioso. E a cada domingo nós estamos falando e abordando um aspecto deste sermão, desta instrução e deste ensino. Na primeira semana, nós falamos sobre as bem-aventuranças, que é o caminho da felicidade. Na semana passada, nós falamos do caminho da missão, a missão que Deus nos deu, de ser sal da terra e luz do mundo. E hoje nós vamos agora entrar num aspecto fundamental do ensino de Jesus, que é um verdadeiro divisor de águas. Quando você lê esse sermão e chega neste ponto que nós vamos chegar aqui, você vai ver que aqui Jesus separa os meninos dos homens, separa as mulheres das meninas, porque agora o negócio vai ficar realmente sério. É quando ele dá a cara para o mundo dizendo, olha, é para isso que eu vim. Tem que ficar claro desde o começo, desde o início, é isso que Jesus faz e é o que você vai observar na leitura do nosso texto. Capítulo 5, versículo 17 a 20. Não pensem que vir abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma, nem pensar que alguma coisa vai desaparecer da lei. A menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês, ouça, não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Ela já está ungida, ela já está inspirada, e agora nós precisamos de iluminação para entendê-la e para aplicá-la. Senhor, abre o coração dos meus irmãos e minhas irmãs que aqui estão nessa manhã e aqueles que nos acompanham de suas casas, de modo que a gente possa entender claramente, qual é o caminho da justiça que o Senhor propõe, para nós seguirmos o teu caminho. Livra-nos do engano, livra-nos do auto-engano, livra-nos da justiça própria e ensina-nos o caminho do Evangelho. Muito obrigado, porque a tua palavra chegou até nós. Muito obrigado. É um presente, é uma dádiva, é um dom. Nós te agradecemos e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Somente através da prática e da obediência sincera da lei, que os discípulos praticarão a justiça divina e vão glorificar o Pai Celestial. A semana passada, se você lembra, nós terminamos a nossa reflexão falando
que Jesus estava afirmando a nosso respeito, que nós somos a luz do mundo e que nós devemos brilhar nesse mundo. Não foi esta a fala de Jesus? Nós não temos luz própria, nós refletimos a luz de Jesus. E é isso que ele está nos dizendo. Olha que interessante, ele usou duas metáforas para expressar qual é a nossa missão neste mundo. A primeira, o sal, que dá sabor e que preserva. Ele disse, vocês são o sal da terra e vocês são a luz do mundo. Vocês são o sal da terra. Vocês vieram, vocês foram salvos, e é isso que a gente precisa entender. Só um pouquinho aqui, ó. Você precisa entender isso. Você precisa entender isso. Você não foi salvo só para ser salvo. Você não foi salvo só para dizer, glória a Deus, que bom, agora eu tenho paz. Você não foi salvo para ter paz. Você não foi salvo para ter amor. Você não foi salvo para ter prosperidade. Você não foi salvo para ter uma vida boa. Você foi salvo para ser luz do mundo e glorificar a Deus com a sua vida. Diferente, né? É um negócio diferente. É isso que Jesus quer de nós. Ele quer que a gente ilumine. Como nós não temos luz própria, quem nós vamos iluminar a partir de uma fonte. Que fonte é essa? É o próprio Jesus, é o próprio Cristo. É isso que Ele quer. Ele quer iluminar você para que você ilumine. Ele quer tornar você um sal para que você salgue. E todo mundo aqui sabe que o sal, para poder exatamente exercer a sua missão e a sua função, ele desaparece. É impressionante isso. Como Jesus não quer ninguém aparecendo na ribalta. E aí é interessante que quando ele fala da luz, não é luz própria, é a luz que ele fornece. Também aí, você não fica no centro. O Evangelho de Jesus vai destronar o homem, o ser humano, e vai colocar o Filho do homem, o Filho de Deus. Dá para entender isso? É isso que Jesus está falando. E Ele está continuando o seu ensino. Por isso essa fala de Jesus é de grande importância, não apenas por causa da definição que Ele dá da justiça cristã, mas também da luz que Ele lança sobre a relação entre o Novo e o Antigo Testamento, entre o Evangelho e a lei. O que Jesus está, na verdade, nos ensinando é o seguinte: 2026 é um novo ano, então eu quero dizer para vocês, pratiquem o caminho da justiça. A justiça que vem de Deus, e não que vem dos escribas e dos fariseus. É isso que ele está dizendo. Você tem dois caminhos na sua frente, e você vai escolher o caminho do reino de Deus, e não o caminho dos escribas e dos fariseus, daqueles que se acham dotados de capacidade superior, daqueles que se acham melhores do que os outros, daqueles que se acham dono da verdade, daqueles que são idolatrados pelas pessoas, não é pelo que dizem, pela performance, pela exterioridade, mas tudo praticado com o propósito de se autopromover. Jesus disse não. O caminho que eu proponho é outro, a justiça de Deus é outra, é completamente diferente. Por isso, ele diz, veja o versículo 17, não pensem. Esse não pensem, ele está dizendo assim, olha, de modo nenhum. Jesus está dizendo o seguinte, olha, nem passe pela sua cabeça que eu vim abolir a lei, que os profetas trouxeram, que Moisés trouxe. Eu não vim abolir, eu vim cumprir. É interessante que Jesus já começa dizendo, não pense que vim abolir. O que está acontecendo aqui? É claro que Jesus já sabe, ele está ouvindo as reações que estão acontecendo em torno da sua pessoa. Ele inicia deixando muito claro a sua verdadeira missão nesse mundo. Então, de novo eu repito, eu não vim abolir nada, eu não vim para destruir nada, eu não vim para questionar Moisés, não me tente colocar em rota de colisão com ele, e nem com a lei. Nem pense nisso, de maneira alguma. Esse é o meu propósito de vida. Porque Jesus não estava ali para trazer novidades do ponto de vista da qual é a boa, qual é a nova. Eu servi na Força Aérea por um tempo, quando era jovem, e lá nós tínhamos uma expressão, uma gíria da caserna, que a gente chama, do bizu. Acho que vocês nunca ouviram falar nisso.
A gente perguntava, qual é o bizu do dia? Bizu era a novidade, qual é o novo? O que está rolando? O que está rolando? E sempre tinha o bizu. Aliás, a gente vivia de bizu, porque, ô coisa boa, a gente não sabia nem se ia dar certo ou não, mas era novidade. Muitas vezes não dava, não tinha o menor sentido, mas era o bizu. E as pessoas se alimentavam disso. É disso que Jesus está falando. Eu não vim para trazer bizu para ninguém. Eu não estou aqui para trazer uma nova piada, uma nova tendência, não. Não é isso. Eu não sou apenas um novo líder religioso, um novo rabino que está aqui para impressionar, não. Jesus está deixando claro, eu não estou em conflito com o Antigo Testamento, ao contrário, não apenas estava em harmonia com o Antigo Testamento, mas também ele estava ali para resgatar o sentido, o espírito original da lei e dos profetas. Quando falamos lei e profeta, esta é uma referência a todo o cânon do Antigo Testamento, só para você saber. Então, é isso que Jesus está falando. Ele está falando da Bíblia que ele lia. Jesus lia o Antigo Testamento. Jesus cita o Antigo Testamento. O Antigo Testamento está falando sobre ele. Então, Jesus é o Novo Testamento. Ele é o cumprimento do Antigo Testamento. Portanto, não há nenhuma incoerência. E isso porque os escribas e fariseus, eles sepultaram os oráculos divinos debaixo de uma grande carga de tradições religiosas e consideravam que a prática da lei era o único caminho para se obter a salvação. Mas do jeito deles, prática da lei do jeito deles. É incrível como essa moçada está presente aí hoje. Você está prestando atenção? Você está me ouvindo? Esses mesmos estão aí hoje. Eu sei que dá vergonha de dizer eu sou cristão. Eu sei que está difícil de dizer, olha, eu pertenço a uma igreja cristã. Eu sei que é uma tendência forte nesse país de denegrir a imagem da igreja cristã. Nós cantamos uma canção aqui, Rafael nos ministrou, e aquela canção dizia que nós vencemos o Coliseu, nós vencemos os leões, e isso é verdade. Os impérios, isso é verdade. E Satanás percebeu que não adianta bater na igreja de fora para dentro. Então o que ele faz? Ele levanta pessoas de dentro para minar a vida da igreja. E é esse sistema que Jesus encontra estabelecido e que ele precisa denunciar. E não é só com palavras, é com a vida aqui. Porque na cabeça dessas pessoas que estão ouvindo Jesus, e eu quero que você lembre de uma coisa, talvez a gente preciso lembrar isso. Gente, aquela turma que estava ouvindo Jesus ali, que eram muitos, naquele sermão daquele dia, a grande maioria eram analfabetas. Quantos analfabetos, tem que perguntar para os nossos professores, existem hoje no país? Eu não sei quantos, não sei como é, se você está lembrado, também não sei quantos milhões de analfabetos ainda existem nesse país. Imagine no primeiro século. Deixa eu só colocar isso para você entender. Essas pessoas não sabiam ler, elas não tinham acesso à leitura. Quem tinha acesso ao texto, à Torá, eram poucas pessoas, e essas pessoas elas tinham dinheiro, tinha que ter para comprar esse negócio, que era caríssimo na época, concorda? Hoje uma Bíblia não está muito barata, tem não sei quantas versões por aí. Tem algumas que são caras, que você não pode comprar. Agora pense comigo, imagine um pergaminho lá atrás, imagina você pegar um rolo daquele, quão caro era aquilo. O que é isso? O que eu estou querendo dizer com isso? Que essas pessoas não conheciam a lei e nem os profetas. Em terra de cego, quem tem olho é rei. Percebendo isso, escribas e fariseus, aqui nós estamos falando de uma profissão e de uma seita. A profissão é escriba, porque é o cara que escrevia, que fazia cópias, que nós chamamos de copista em teologia, isso. São os copistas, entendeu? Que reproduzem cópias. É uma profissão. Eles ganhavam muito dinheiro com isso. E muito dinheiro.
E aí tinha os fariseus, que agora estou falando de uma seita, ou de uma das seitas debaixo do judaísmo. Por isso que quando Jesus chega com o seu evangelho, na mentalidade dos judeus, era mais uma seita. Foi isso que eles pensaram. Até o dia que eles levaram um susto. Aí veio a piadinha, lembra lá em Antioquia? Esses aí são os cristãos. Lembra dessa piadinha? Aquilo era uma piada jocosa. Aquilo era uma zombaria. Aquilo era para discriminar, dizendo, ali estão os cristãos, ou seja, os pequenos cristos. Era isso exatamente que estava acontecendo aqui. Então, eles distorciam as escrituras para atender os seus próprios interesses. Houve uma época em que eu ficava muito triste com essas notícias que a gente está ouvindo hoje, de líderes fazendo isso e aquilo, a pastorada, envolvendo dinheiro, política, essa confusão, esse nojo, esse lixo que está acontecendo. E eu ficava louco com esses caras. Até que um dia, o Senhor simplesmente ministrou o meu coração, dizendo, meu filho, primeiro, que a minha igreja não precisa da sua defesa. Em segundo lugar, essas pessoas estão sendo enganadas, porque esses líderes, eles têm certeza, preste atenção, eles têm certeza que esse povo não lê Bíblia, não conhece a palavra, e apostando nessa ignorância da palavra de Deus, é que eles fazem o que eles querem, e eles conseguem o que eles querem. E eles estavam aqui reinando. Aí chegou Jesus e disse, chega, parou, que agora eu vou abrir os olhos dessa gente. Eu vou iluminar o coração e os olhos dessa gente. Foi isso que Jesus está dizendo aqui. Por isso, a presença e o discurso de Jesus era uma verdadeira ameaça aos escribas e fariseus. Eles já tinham ouvido falar do que Jesus estava fazendo. Eles não estavam gostando daquela história de Jesus curar um homem num sábado, com a mão mirrada. Eles não estavam gostando dessa história, que o próprio Jesus foi denunciado e visto colhendo espigas com seus discípulos num sábado. Isso estava incomodando. Então, exatamente isso que Jesus está dizendo, olha, a palavra permanece para sempre, ela não mudou, a letra não muda, o que muda é o espírito da letra, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. É isso que Jesus está dizendo, e esta era a palavra que Jesus e os seus seguidores liam, repetindo aqui. Tudo que você lê no Novo Testamento é referente ao Antigo Testamento, é o cumprimento do que está no Antigo. Então, todo o ensino de Jesus, ele parte do Antigo Testamento. E na série de dezembro, eu estava pensando nisso com vocês e compartilhando, de como que seria que estaria o coração de Jesus, que estado estaria, o que passava na mente de Jesus quando lia sobre as profecias a respeito dele, do que ia acontecer com ele. Já imaginou Jesus lendo Isaías 53, por exemplo? Por exemplo, você já imaginou Jesus lendo aquele texto, dizendo, aí está aquele que vai ser, que ninguém reconhecia, que ninguém deu atenção, que ninguém deu bola, que ele vai morrer numa cruz, que vai ser crucificado, com julgamento sumário, ou seja, de uma linha só sem defesa, julgamento sumário. Jesus lia sobre ele no Antigo Testamento, e esse Jesus está dizendo, esse Antigo Testamento vai se cumprir, não obstante eu esteja no meio de tudo isso, esse Antigo Testamento vai se cumprir. Por isso Jesus afirma, eu não vim abolir, essa palavra abolir, mas cumprir, e essa palavra cumprir é muito importante. Jesus está afirmando que ele mesmo vai experimentar. É isso que a gente tem que entender, porque Jesus não pode simplesmente passar o ensino para frente sem que ele mesmo não tenha experimentado. Então, ele vai experimentar a totalidade da lei em sua vida e estendê-la na vida dos seus discípulos, da sua igreja, que sou eu e você. Amém, meus irmãos? Jesus não cobra nada de mim e de você que ele já não tenha passado pela experiência. As profecias do Antigo Testamento, elas equivalem a um recipiente vazio, apenas durante o tempo de espera, até que essa profecia se tornasse verdade. Somente com a realização do acontecimento no Novo Testamento daquela palavra, o recipiente ficava cheio. Ou seja,
A profecia estava lá. Bom, palavras são palavras, você pode dizer, papel aceita tudo. Uma coisa é afirmar isso, e a outra coisa é ver que esta palavra se cumpriu, e então ela foi preenchida. O Novo Testamento é o preenchimento do Antigo Testamento, é o cumprimento do Antigo Testamento, e tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito através da profecia. Quantas vezes eu leio isso na palavra? Você precisa conhecer o mandamento e você precisa obedecer o mandamento. E aí você vai estar agradando o Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? E isso eu quero falar isso com força para você. Com força. Você precisa rever a sua agenda. Você precisa. Vou falar um negócio para você. Você tem tempo para tudo, não é? Para as coisas que são importantes você arruma tempo, não é verdade? Então eu estou dizendo para você, você não lê a palavra por falta de interesse e por falta de prioridade. O dia que você entender que Jesus está falando conosco e dizendo, preste atenção, só uma maneira de viver o caminho da vida, nesta vida, e o caminho da justiça nessa vida, é conhecendo e praticando a minha palavra. O resto é com você. Aí você vai para a palavra de Deus. Preste atenção. Você vai começar no Novo Testamento. Preste atenção. Se eu posso sugerir, vá para o Evangelho de João. E aí você vai começar a fazer essa viagem. E você vai perceber, em nome de Jesus, ouça o que eu estou lhe dizendo, você vai perceber que num determinado momento, o Espírito Santo vai iluminar os seus olhos. Ele vai abrir os seus olhos e vai aquecer o seu coração. Não me pergunte que mistério é esse. É a ação do Espírito Santo. Sabem por quê? Porque a palavra de Deus é o único livro no mundo, no universo, que você lê ao lado do autor. E o autor está com você ali. E vai falar ao seu coração. E você vai viajar página por página. E o Espírito Santo vai começar a limpar você por dentro. Vai começar a tirar a sujeira, falta de paz, falta de alegria, falta de sentido na vida. O Espírito Santo vai trazer isso para você. Através da simples leitura da palavra de Deus, sem interferência de teólogo, de pastor, de quem quer que seja. Não precisa, sabe por quê? Porque a palavra de Deus tem vida própria. Tem vida própria. Então, se eu leio aqui Mateus, talvez não seja a palavra que Deus tem para você hoje, aí você vai para a sua casa e abre a palavra e diz, Espírito Santo, fala comigo. E o Espírito Santo vai falar com você. Em nome de Jesus. Nós temos que nos alimentar todos os dias. Não é um dia sim, um dia não. E não é uma vez por semana. É diariamente contato com a palavra de Deus. Somente assim você vai guardar o seu coração das especulações, das más interpretações dos teólogos de hoje. Dos escribas e fariseus da nossa atualidade. Só tem esse caminho, não existe outro. Jesus, ele ampliou os mandamentos que eles estavam restringindo. E ele restringiu as permissões que eles estavam alargando. Veja que é o caminho contrário. O meu professor, um dos meus professores de teologia, dizia o seguinte, que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. A primeira vez que eu ouvi essa afirmação, eu falei, esse homem está falando uma heresia. Depois, ao caminhar, eu percebi, é verdade. A Bíblia é a mãe de toda heresia. Quantas heresias você já ouviu baseado, muitas aspas aqui, na palavra de Deus. Pessoas defendendo absurdos, citando texto bíblico. Você está brincando comigo? Mas a gente engole, sabe por quê? Porque você não conhece. É por isso que você tem até medo de falar uma palavra para os seus amigos. Deixa eu falar para você. Quanto mais você se entregar à palavra de Deus
e se deixar envolver e dirigir por ela, menos medo você vai ter. Primeiro, medo para com a própria palavra, medo de viver o que você está entendendo, mas que às vezes você diz, eu acho que não é isso que Deus tem para mim hoje, fecha a página e vira para outra. Não é esse leitor que a palavra de Deus está chamando. Está chamando o leitor e a leitora que vai para a palavra para ser impactado e transformado, e não aquele que vai com respostas prontas. E quem aqui está falando para você é alguém que já tem um pouquinho de caminhada cristã, e eu me lembro da minha fase de ir para a Bíblia só para encontrar texto que afirmasse e confirmasse o que eu queria ouvir. Você está entendendo? O Senhor Jesus está dizendo isso. Para Jesus, a lei de Moisés era a lei de Deus. Esse era o respeito, esse é o nível de respeito que Jesus tem com Moisés. Não é o mesmo Moisés que estava lá com o Senhor no Monte da Transfiguração? Não tinha nada entre eles, entendeu? Não era Elias e Moisés que estavam lá no Monte da Transfiguração, conversando? Nunca houve barreira de Jesus com a lei, nunca houve. Agora ele é o único que pode cumprir a lei, e ele é o único que tem autoridade para dizer, a lei é boa, a lei é uma bênção, porque ela denuncia, ela não tem poder para salvar, a lei não tem poder para salvar, a lei não tem poder para restaurar, a lei tem o poder de mostrar, dizendo, meu filho, minha filha, o caminho que você está andando vai cair num brejo, é para lá que você quer ir? Você está indo em direção à religiosidade, é para lá que você quer ir? Ou você quer o caminho da vida? E aí você vem para a palavra. Os cristãos têm que seguir Jesus e não os fariseus. Às vezes eu acho essa igreja tão farisaica, que eu estou me incluindo aqui. Nós não temos autoridade nem liberdade de tentar rebaixar os padrões da lei para torná-la mais palatável, mais saborosa. Oswald Chambers diz no seu devocional, que eu recomendo, Tudo para Ele, um dos melhores, um dos clássicos devocionais, eu tenho falado isso para vocês, parem de ler devocionais fofos, parem de ler esses devocionais que falam, ai, você é tão linda, você é tão maravilhosa, ai, um beijinho de Jesus para você. Que tal ler Oswald Chambers? Ele fala o seguinte, se você nunca ouviu uma palavra dura de Jesus, provavelmente você nunca ouviu a voz de Jesus falar com você. Aí você fala, não, eu passo, esse eu não quero. Não é assim que a gente faz? Oswald Chambers disse, se você nunca ouviu uma palavra dura, você nunca provavelmente ouviu Deus falando com você. A gente não suporta, a nossa carne não suporta. Você precisa saber o que está acontecendo aqui. É a nossa natureza que não suporta. É quem você é de fato que não suporta o impacto da palavra de Deus, porque ela revela quem nós somos. Ela revela quem eu sou. Quando eu leio a palavra, fica claro quem eu sou. A palavra tem esse poder, dizendo, este é você. Há um Judas dentro de cada um de nós. Há um Pedro dentro de cada um de nós. Há um Tomé dentro de cada um de nós. É isso que a palavra está dizendo o tempo todo. Mas a gente acha que não, que eu sou uma vítima, que tudo acontece comigo, que Jesus tem que ter misericórdia de mim. Aí a gente cai na mão dos profetas da atualidade, seja quem for. E aí você se perde. E aí você deixa de ouvir a voz de Jesus, que é o seu sacerdote, para ouvir outro sacerdote. Deixa eu deixar claro para você, eu não sou sacerdote. A função que eu exerço é pastoral. Eu não sou o seu sacerdote. O seu sacerdote é Jesus, você tem que ir direto à fonte a Ele. Sabe por quê? Porque nada que Jesus oferece eu posso oferecer. Eu não posso te levar para a presença de Deus. Eu não posso trazer a presença de Deus até você. Quem faz isso é Jesus. Ele é o nosso sacerdote. E o sacerdote aqui está falando, tome cuidado, volte para a palavra. É lá o lugar de cada um de vocês. Versículo 20. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês... Olha só o que Jesus vai falar agora aqui. Olha o campo minado que ele vai entrar. Olha a situação, e alguém pode pensar, será que Jesus está nos expondo aqui? Será que ele está querendo ver a gente sofrer com isso? Ele diz,
Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito, mas é muito superior a dos fariseus, dos mestres da lei, essa moçada que interpreta a lei do jeito deles, que manipula o povo em nome de um Deus que não existe, em nome de uma palavra de Deus que eles distorceram, de modo nenhum vocês herdarão o reino de Deus. A palavra de Jesus é clara. A justiça requerida por Jesus é nada menos que a completa conformidade com a santa lei de Deus em tudo quanto uma pessoa é e faz. Paradigma é só esse. Você vai para Jesus e pede: o que tu tens para me dar? Ele diz: eu tenho a minha palavra, aqui está. E é isso e ali que está tudo que eu preciso saber, tudo que eu preciso ouvir. Agora, ao contrário, os escribas e fariseus, eles aceitavam uma justiça que consistia num cumprimento externo, era só para mostrar. Era só para mostrar. Eu vou a 2 empresas semanalmente, há alguns anos já, ler a palavra e orar com os funcionários. E eu saí do departamento de uma dessas empresas, nessa terça-feira passada, e cheguei embaixo, falando com a secretária, ela perguntou: está tudo bem lá, pastor? Eu falei: está tudo bem. Por quê? Falando: está um ambiente pesado lá, naquele departamento. Eu falei: bom, isso eu observei. E aí ela me dizendo: então, tem uma evangélica lá. Quando ela falou isso, eu falei: lá vem bomba. Tem uma evangélica lá, ou povinho difícil esse, hein, meu? Deus me livre. A evangélica lá tumultuando. E sabe o que é o pior? Eu já sabia o que ela ia dizer, para minha tristeza. Sabe o que é o pior? Ela fica citando textos bíblicos e mandando textos bíblicos pelo WhatsApp, pela rede social. E ninguém suporta aquela mulher. Ela está criando um ambiente horrível, está tornando um lugar de paz no inferno. Você está entendendo o que eu estou dizendo? É disso que nós estamos falando. Essa é uma religião de fariseus, de escribas. Vamos sair dessa igreja, gente, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos largar essa igreja para fora. Vamos sair dessa igreja de fariseu, de farisaísmo, de domínio, de controle. Porque eles criam, ou pelo menos pretendiam crer, que através do esforço enérgico deles, poderiam atingir o seu alvo, acusando, condenando, manipulando pessoas. Os escribas eram os expositores e mestres do Antigo Testamento. Eu só vou citar um número aqui, só para você ter uma ideia. Você que ama o judaísmo, você sabe disso. Olha só, são 248 mandamentos. E são 365 proibições que eles tinham que observar diariamente. Eu repito o número: 8 mandamentos. E proibições são 365, isso é diariamente. Os fariseus eram esse povo que fazia com que o povo pensasse que eles estavam cumprindo tudo isso. E como eles não conseguiam cumprir, claro, começaram a manipular. E Jesus falou: opa, para lá. E é por isso que vem os 10 mandamentos, o decálogo vem para isso, para reduzir tudo isso aqui. Aí reduz, mas não é que isso aqui tenha perdido valor. Tem valor até hoje, estão todos na Bíblia. Só que eles são reduzidos aos 10 mandamentos. E o que Jesus fez? Ele reduziu os 10 em quantos mandamentos? Em 2. Porque se cumprir o que está nesses 2 mandamentos, você vai cumprir todos os 248 e os 365 proibições. Isto é maravilhoso. Foi isso que Jesus fez. Jesus está perguntando hoje: o que você quer? Você quer continuar cumprindo 248 mandamentos, 365 proibições, ou você quer cumprir, amar o Senhor teu Deus de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo? Gente, porque quando a gente ama a Deus sobre todas as coisas, a gente se ama, a gente só vai se amar quando a gente amar a Deus sobre todas as coisas. E quando você ama a você mesmo, você começa a amar o próximo. Pessoas não amam o próximo porque elas não amam a si mesmas. Pessoas têm dificuldade de amar outras pessoas porque elas não se amam, elas não se gostam.
Elas têm problemas com elas mesmas. E Jesus resumiu isso de uma forma maravilhosa, extraordinária. Ele está dizendo, apenas isso. O que você quer? É isso, eu vim para isso. Que é uma diferença enorme, quilométrica, entre a justiça dos escribas e fariseus e a justiça de Jesus. A justiça dos fariseus não consegue satisfazer o coração. Não consegue satisfazer o coração, porque ela é formal, porque ela é externa, é só da boca para fora, porque ela é superficial, ela não alcança a perfeição. E é por isso que Jesus disse, ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Isso é hipocrisia, Jesus denunciando. Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e de cobiça. Esse sou eu. Eu preciso todos os dias ser confrontado com a minha hipocrisia. Porque senão eu fico cobrando coisa dos outros que eu mesmo não estou vivendo. Segundo lugar, a justiça de Deus, ela satisfaz o coração. Por quê? Porque ela é genuína. Ela é genuína, é verdadeira, ela é pura, ela é simples. Ela é interna, vem de dentro para fora. E é profundamente arraigada, enraizada. Ela é completa. Por isso Jesus disse, bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Pureza de coração. Pureza de olhar, pureza do coração. A justiça dos escribas e fariseus é de autoria própria, vem deles. Esses homens eram justos aos seus próprios olhos. É interessante, todo mundo aqui lembra em Lucas capítulo 18, da parábola do fariseu e do publicano. Lembra daquela parábola incrível que Jesus contou? E Jesus contou aquela parábola porque algumas pessoas estavam se sentindo mais importantes que as outras. E adivinha quem era essa moçada? Que se sentia mais importante do que as outras. E porque elas se sentiam mais importantes que as outras, elas desprezavam as outras, porque é um declínio. Na verdade, é uma queda livre. Você primeiro acha que sabe tudo. Acha que sabe melhor do que o outro. Depois que você acha que você sabe mais do que o outro, você já rejeita o outro. E o terceiro passo e último, que é a decadência, você se acha superior ao outro. Você se acha mais importante do que o outro. Então aquele fariseu está orando e dizendo, olha, eu não sou como esse cara aí. Esse publicano, por exemplo, esse era dos bons, esse aqui era um fariseu raiz mesmo. Entendeu? Se achando melhor. Eu jejuo, eu dou dízimo, estou na escala de um monte de coisa lá na minha igreja, eu faço um monte de coisa. E aí, ao lado, estava aquele homem, publicano, que Jesus, ele, nesse sentido, ele nivelou para baixo. Aqui, pela primeira vez, né? Ele nivelou para baixo. Ele pegou duas classes de pessoas realmente reprováveis. Entendeu? Mas o publicano era mais odiado ainda, mais marginalizado ainda, porque publicano, lembre-se, era uma profissão. Publicano era gente que trabalhava, era gente judaica, ou seja, eram israelitas, eram judeus, que trabalhavam para quem? Para o governo invasor, para Roma. Eles cobravam imposto de Roma. Imagina quão odiosos eles eram, quão marginalizados eles eram. E esse homem um dia entrou no templo também para orar, e ele batia no peito, e ele não conseguia nem olhar para cima. Ele dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia. Você sabe qual foi a resposta de Jesus? Ele disse, vocês sabem qual dos dois voltou para casa justificado, era a palavra? O segundo e não o primeiro. Imagina se isso não mexeu com os ânimos das pessoas. Pensando, peraí, como assim? Aquele religioso não voltou para casa justificado? Não, porque a questão dele é a justiça própria. Ele acha que não precisa de ninguém. Ele se basta. Você conhece gente assim que se basta? Entendeu? Não precisa nem de Deus. O publicano disse, tem misericórdia de mim, porque eu sei que eu não mereço. Eu preciso de ti. Por isso voltou para casa justificado. A justiça recomendada por Jesus nasce em Deus e é dada por Ele. Veja Mateus 5:6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. A nossa satisfação está em Jesus. Quando você encontra satisfação em Jesus, você perde a vontade de continuar procurando, porque não precisa, porque você já está satisfeito.
porque você já está completamente satisfeito. É isso que eu queria compartilhar com vocês nessa manhã. Eu queria desafiar vocês a amar a justiça e praticá-la de todo o coração, em todo o tempo. Nunca para ser visto ou aprovado pelas pessoas, mas para revelar o amor de Deus em nós e ir muito além de nós. Essa conclusão eu queria que você prestasse atenção, que é a aplicação de tudo que nós ouvimos aqui. Você precisa escolher entre o caminho dos fariseus, da justiça dos fariseus, ou o caminho da justiça de Jesus. Para continuar no caminho da justiça de Jesus, você precisa conhecer as regras. Que regras são essas? São ensinamentos que Jesus tem para dar para mim e para você. Não é código de conduta, não. Mas Ele está chamando por um relacionamento. E sabem por quê? Porque é através da sua palavra que Jesus se revela para mim e para você. Sabe aquela ansiedade? Sabe aquela área difícil da sua vida? Sabe aquela compulsão que você não consegue ter controle? Sabe aquela necessidade que você já não consegue mais e já está perdendo a esperança para resolver? É isso que o Senhor quer fazer. Ele quer levar você a ter um encontro com Ele. E deixa-me dizer, já está na sua mão, está na palavra. E a palavra está na sua mão. Eu quero que você fique em pé, porque eu queria orar com você dentro exatamente disso que nós estamos falando agora. E eu creio que o Espírito Santo de Deus falou com você. Eu creio que o Espírito Santo de Deus está falando conosco aqui nessa manhã. E se você entendeu isso, eu quero desafiar você a tomar uma atitude, não diante de mim, não diante de pessoas, mas diante do próprio Deus, dizendo: eu quero conhecer a tua lei, eu quero conhecer as tuas palavras proféticas, e eu quero praticá-las, eu quero vivenciá-las, assim como o Senhor as vivenciou. Jesus cumpriu a lei, Jesus cumpriu as promessas, e Ele está nos chamando para cumprir as mesmas coisas. Quando fazemos isso, estamos testemunhando às pessoas que conosco convivem, que você leva a sério a Deus, leva a sério a palavra de Deus, que você está largando o caminho da justiça própria, de conseguir tudo no seu esforço, e que você agora está dependendo apenas de Jesus, apenas de Jesus. Você não precisa provar nada para ninguém, você não precisa querer agradar ninguém, você não precisa manipular e nem julgar ninguém. Apenas deixe-se ser tocado por Deus e pela sua palavra. Abençoe o coração de cada um dos meus irmãos e irmãs aqui nessa manhã. Que o Senhor tire de nós todo obstáculo, toda barreira que nos impedem de buscar a tua palavra. Tira a preguiça, tira a falta de interesse, tira a falta de disciplina. Tira, Senhor, tudo isso que não vem de ti e coloca em nós amor pela tua palavra, desejo sincero de conhecer a tua palavra, desejo sincero de ser confrontado pela tua palavra, não porque os homens dizem, mas porque o Senhor está falando. Abre os nossos ouvidos para ouvir a tua palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, abre o nosso coração, ilumina os nossos olhos, para que nós possamos ler e receber a tua palavra e colocá-la em nosso coração, aplicando-a no dia a dia, a começar dentro da nossa casa, amando as pessoas que conosco convivem, amando a esposa, amando o marido, amando os filhos, amando os pais, porque esta é a tua primeira lei: amar, amar
e amar. Leva-nos a amar as pessoas. Leva-nos a deixar o egoísmo de lado, a religiosidade de lado, o orgulho de lado, o egoísmo de lado, e dependermos apenas do teu amor. Amor que alimenta, amor que purifica, amor que traz a paz, amor que traz alegria, satisfação, sentido e descanso para a nossa vida. Amor que de verdade revela a justiça de Deus em nós. Queremos andar no caminho da justiça, do Evangelho, não da religião, de Jesus, não dos escribas e nem fariseus, do reino de Deus. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora ore pela pessoa que está ao seu lado. Coloque a mão no ombro dela e ore por ela. Senhor, abençoa esse coração, abençoa esta vida. Derrama a tua graça, derrama a tua bênção, derrama a tua alegria, derrama a tua paz no coração do meu irmão, da minha irmã. Derrama da tua presença, a tua presença maravilhosa, a tua presença reveladora, restauradora, para a tua glória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E abrace a pessoa com quem você acabou de orar.